Você já tentou escrever para um surdo num papel? Já tentou se comunicar com um surdo escrevendo? Ou já recebeu mensagem de texto de um surdo, se você tem amizade com eles? As pessoas que recebem essas mensagens, elas perguntam o seguinte: por que que o surdo, ele escreve o português invertido? Se você não sabe do que eu estou falando, é o seguinte, muitas vezes os ouvintes, quando eles recebem uma mensagem escrita do surdo, eles percebem que às vezes as letras não, né? As palavras, a ordem das palavras estão invertidas. E aqui eu vou explicar para você o porquê que isso acontece. Vamos pegar da origem de por que que alguns surdos eles têm dificuldade com a leitura do português. Eu leio alguma coisa, eu estou utilizando um recurso chamado memória auditiva. Eu repito o som daquelas palavras na minha mente. O surdo, ele não tem essa memória auditiva. E como é que foi constituída a sua memória auditiva? Quando você era criança, os seus pais foram te mostrando as coisas. Você recebeu uma bola, e o seu pai te falou assim, ó, isso é uma bola. Ou a sua mãe, sua tia, seja lá quem te deu. Bola, bola. Você ainda não sabia ler nem escrever, mas você sabia que aquilo que você estava olhando se chamava bola. Você tinha essa palavra na sua mente. Quando você foi para a escola, a sua professora falou assim, ó, essa é a letra B, essa é a letra O. B com O dá boa. Ba, be, bi, bo, bu. B com O, bo. Bo, ok, você entendeu que era bo. Aí ela falou assim, essa é a letra L, e essa é a letra A. L com A, dá lá. Lá, le, li, lo, lu. Você repete, lá. Ok, entendi que L com A, dá lá. Aí ela fala assim, ó, B com O, dá bo. L com A, dá lá. Juntando tudo, bola, bola, bola. Bola, bola, você se recorda de uma palavra que você já tem no seu banco de dados. Você lembra da bola. Aquela imagem, a palavra puxa a imagem e você lembra da bola, a sua memória auditiva. Por que é que quando mostra reportagens de outro país, que deu um terremoto, que tem uma guerra, está escrito em árabe, está escrito em russo, em chinês ou japonês, e você não consegue ler porque você não sabe o som daquelas letras? Tanto é que se aparece escrito em inglês, em espanhol, a gente arranha. Você pode não saber, mas você tenta arriscar, porque você sabe o som das letras, porque são as mesmas letras que você foi alfabetizado. Mas quando é um outro alfabeto, você já não consegue, porque você não tem a memória auditiva, ok? O surdo, quando ele vai ser alfabetizado, às vezes ele passa pelo mesmo processo, e ele consegue registrar visualmente as sílabas, mas ele não tem a memória auditiva. O principal recurso que você utiliza para conseguir entender a ordem certa das palavras, para conseguir gravar a grafia e a gramática das palavras. Tanto é que uma outra coisa que você vai perceber é que os surdos eles não costumam colocar artigos. O homem, a mulher. Por quê? Porque a Libras é a imagem do pensamento, a imagem. Então, quando ele fala homem, ele vê a imagem do homem. Mas o artigo, não existe uma imagem para o artigo. Ele vê a mulher, mas a letra A não existe uma imagem para o artigo A. Por isso que na hora que eles vão escrever, às vezes eles deixam passar os artigos. E aí vamos entender a parte de escrever. Um exemplo que eu dei também no curso que eu estou gravando é o seguinte. Você está lá no Japão tentando comprar alguma coisa numa loja de conveniências, numa padaria e assim por diante. A pessoa está tentando falar com você em japonês. E aí você não está entendendo. Como a pessoa não está entendendo o que você está falando, ela tem a ideia de escrever para você. Mas ela vai escrever em que língua? Em japonês, que é a língua que você já não está entendendo. Ela vai te mostrar a representação escrita de algo que você já não consegue entender. É a mesma coisa que a gente faz com o surdo. Eu estou tentando falar português, quando eu escrevo uma representação do idioma que ele já não está entendendo. Obviamente, é diferente do japonês porque ele costuma ser exposto ao português. Mas vamos entender uma coisa agora. Por que que o surdo ele escreve numa ordem diferente? Porque a maneira dele pensar, lembra que a gente falou que a gramática do idioma, ela representa um padrão de pensamento. O padrão de pensamento do surdo é em Libras. E a gramática da Libras é diferente. Quando ele escreve, ele está tentando reproduzir os pensamentos que ele tem em Libras e tentando encontrar palavras compatíveis no português. Ele até encontra essas palavras, mas na hora que ele coloca, na maioria das vezes, ele coloca na ordem da Libras, na gramática da Libras, porque a estrutura de pensamento dele é na gramática da Libras. Tanto é que quando eu recebo mensagem dos meus amigos surdos, muitas vezes eu coloco o celular na minha frente e começo a tentar fazer em sinais a mensagem que ele me mandou. Porque quando eu faço em sinais, eu consigo reproduzir a estrutura dele e consigo entender o que ele quer dizer. Okay? Aqui nós estamos falando
da maioria dos surdos terem essa dificuldade, tá? Porque existem os surdos que são surdos oralizados. Os surdos oralizados, eles tendem a aprender muito bem o português, ok? Aí eles têm um bom acompanhamento pedagógico, fonoaudiologia, escolas especializadas, e aí sim ele consegue aprender o português de maneira mais exata. Eu estou falando aqui da maioria dos surdos que tem como língua principal somente a língua de sinais e não são altamente oralizados, e aí eles têm essa certa dificuldade com a língua portuguesa. Não é uma limitação intelectual, tá? É um idioma diferente. Assim como você não sabe falar japonês, ele tem dificuldade com o português. Não porque ele é menos inteligente do que você, é porque é um idioma diferente. É porque a estrutura de pensamento dele não acontece em português. A estrutura de pensamento dele acontece em Libras, ok?